Viu, pessoal? Aquele material de apoio que o professor postou lá no Unismestre, todo o material que ele postou, as aulas não abre, porque ela não tem aula, link das aulas ali. Só vai abrir o material lá embaixo, que são as matérias que ele já mandou para nós lá no grupo. É a mesma coisa. Na verdade é lá no material de apoio, né? Se for procurar na aba apoio, tá lá o mesmo material, né? Sim, ele postou em vários locais. Tanto no nosso grupo, lá o pessoal que tá no grupo do Direito Penal ali, ele vai ter esse material disponível lá também no grupo. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Boa noite, estamos ouvindo sim. Boa noite. Tá. Esperar só mais um minutinho aí para iniciarmos. Professor. Oi. Semana passada eu estava sem internet aqui em casa, porque por causa da chuva, acho que caiu e demorou a voltar. Você poderia me dizer qual foi a parte que o senhor parou da matéria? Sim. Eu parei no material que fala das fontes ali. Eu estou falando das normas penais em branco ali. É página 8 do material. Obrigada, professor. Nada. Quem não está conseguindo acessar lá pela sala virtual, eu mandei os dois materiais das duas aulas hoje no grupo geral lá. Vamos lá, pessoal, vamos começar então nossa aula. Recapitulando rapidamente aqui, nós estamos falando de fontes do direito penal, né? E estamos falando das fontes formais imediatas, né? Costumes, princípios gerais do direito. E, por fim, eu estava falando dos atos administrativos, certo?
E para explicar onde que o ato administrativo se encontrava como fonte formal mediata ou indireta, eu tive que explicar as normas penais em branco, certo? Então eu expliquei as normas penais em branco homogêneas e as heterogêneas, né? E falei que a heterogênea justamente era aquela norma penal, né, em que o seu complemento, o complemento da norma que está incompleta, provém de um órgão diverso e tem uma natureza jurídica diversa, né? E o meu exemplo foi justamente uma lei incompleta necessitando de um ato administrativo que tem natureza jurídica diferente, proveniente de um outro órgão. E o exemplo que eu dei foi exatamente a lei de drogas, né? A lei 11.343, no seu artigo 33, que ela depende da portaria 344 de 98, da Anvisa, né, que provém do Poder Executivo, para complementar essa lei dizendo justamente quais drogas são proibidas, né, pessoal? Porque imagine que se a lei falasse quais drogas são as proibidas, ela teria que ser modificada a cada inovação, a cada modificação, a cada supressão de uma droga que era proibida e passou a ser permitida, né? E a cada inclusão de uma droga que passou a ser proibida. E isso demandaria teria um desgaste financeiro, logicamente, né? Porque isso tudo é gasto de dinheiro, né? E também de tempo. E a norma estaria sempre desatualizada. Por isso que é uma portaria, né, que complementa essa lei, pela celeridade, pela facilidade, né, e pelo órgão que justamente é incumbido, né, de determinar quais drogas são permitidas e quais são proibidas, tá? Só para finalizar a explicação de norma penal em branco, já que a gente começou a falar dela, né, nós também temos a norma penal em branco chamada de inversa ou ao avesso, tá? Lembra que eu falei para vocês que a norma, né, a norma criminal, né, a norma que cria um crime, ela possui um preceito primário e um preceito secundário, certo? O preceito primário nada mais é do que a descrição propriamente dita do crime, certo? No crime, por exemplo, de homicídio, né, a norma, o preceito primário da norma é matar alguém, tá? E o preceito secundário nada mais é do que a pena, né? A pena, a fixação da punição, né? Os limites máximos e mínimos da pena, certo? A norma penal em branco inversa ou ao avesso, ela é justamente aquela em que a parte incompleta é o preceito secundário ou a pena propriamente dita, tá? É essa parte da norma penal em branco inversa ou avesso que está incompleta, tá certo? A regra é que seja uma norma penal em branco
em que o preceito primário esteja incompleto. Mas existem casos em que o preceito secundário está incompleto. Tá? E daí, nesses casos, a gente chama justamente a norma penal como sendo uma norma penal em branco ou ao avesso. Não, nenhum desses dois, tá? É o terceiro material que a gente tá vendo, tá? Quem perguntou aqui, o Jefferson, tem mais um material lá. Tá? Lá na sala virtual. Agora eu já estou colocando na sala virtual, pessoal, tá? Porque está funcionando. Pessoal, qual que é o exemplo que a gente tem aqui dessa norma? A lei de genocídio, tá? A lei 2.889 de 56. O que ela fala? Quem, com a intenção de destruir no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso, como tal, daí ela exemplifica os crimes. Matar membros do grupo, causar lesão grave à integridade física ou mental dos membros do grupo. C. Submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhes destruição física total ou parcial. D. Adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo. E E. Efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo. São essas 5 letras. Daí, após a letra E, o artigo 1º está assim, ó. Será punido, aí começa. Com as penas do artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, no caso da letra A. Com as penas do artigo 129, parágrafo 2º, no caso da letra B. Com as penas do artigo 270, no caso da letra C, com as penas do artigo 125, no caso da letra D, e com as penas do artigo 148, nos casos da letra E. Percebam que esse artigo não tem uma pena definida, né? A pena está incompleta. O artigo mesmo remete a penas de outros artigos, tá? E de um outro dispositivo legal, que é o Código Penal, né? Para cada letra desse artigo. Então, aqui é um caso típico de uma norma penal inversa ou ao avesso, tá? O preceito secundário está incompleto, tá certo? Em relação a normas penais em branco, seria isso, tá, pessoal? A gente venceu, na verdade, eu só expliquei normas penais em branco para a gente poder entender aonde que o ato administrativo se encaixava como fonte formal imediata, tá? Algumas questões aqui só para a gente compreender a matéria. O que vocês acham? A doutrina. Vocês acham que a doutrina é fonte de direito penal? Jefferson, acho que sim. Alguém discorda? Concorda? Fonte secundária. Eu acho que não. Certo. A Caroline acha que não. Tá certo a Caroline, tá, pessoal? A doutrina, ela não é fonte do direito penal. Por que ela não é fonte do direito penal? Em que pese, pessoal, os posicionamentos, né, doutrinários dos nossos doutrinadores e cientistas do direito penal serem relevantes para a formação, né, da cultura penal e também para influenciar, muitas vezes, julgados e até modificações na nossa legislação. Essas opiniões não têm força cogente, ou seja, não é obrigatório, não é de observância obrigatória, tá certo? Então, elas não são fontes do direito penal, tá? Então, a doutrina não é fonte do direito penal, tá? Porque ela serve, sim, como um elemento auxiliar do direito penal, né? Muito importante, relevante, mas concordamos aqui que cada doutrinador tem um posicionamento, né? E muitas vezes esses posicionamentos são divergentes, e existem inúmeras correntes sobre determinados assuntos, e não tem como nós firmarmos a observância obrigatória de determinado fato ou determinada situação com base na doutrina, tá?
E os tratados internacionais, o que vocês acham? Os tratados internacionais, vocês acham que são fontes de direito penal ou não? Tratados, alguém arrisca? Os tratados, pessoal, eles são fontes de direito penal, tá? Mas após a incorporação no nosso direito interno, tá certo? Então não basta o Brasil ser signatário, tá? Para que se torne uma fonte de direito penal, esses tratados, né, ou parte desses tratados, tem que ser incorporados ao nosso direito pátrio, tá? Ao direito penal brasileiro, tá certo? E a jurisprudência, pessoal? A jurisprudência é ou não é fonte de direito penal? O que vocês acham? Acho que sim. Vanderlei, acho que sim. Alguém arrisca concordar ou discordar? Pessoal, prestem atenção em relação à jurisprudência, tá? A regra, o Ivan tá certo, a regra, e a Carolina também, a regra é que não é fonte de direito penal, tá? Porque, como eu falei para vocês, para que seja uma fonte, ela tem que ser de observância obrigatória, ela tem que ter força cogente, né? A jurisprudência também, que pese ser relevante, né? Ela serve muitas vezes para embasar determinadas decisões, auxiliar os juízes de primeiro grau, né? E influenciar em posicionamentos mais concretos em relação a determinada matéria. Elas não têm força cogente, elas não são de observância obrigatória, tá? Tá certo? Agora, tem duas exceções, tá? Então, quais são as exceções? Yes. Tem duas exceções, essas sim são de observância obrigatória, tá, pessoal? A primeira delas é a decisão no caso concreto, né? Então, a decisão no caso concreto, em relação às partes, ela é fonte, tá? Em relação às partes que participaram daquela decisão, que estavam em contraposição, ela é de observância obrigatória, né? Então, portanto, para ela sim é fonte, tanto que você não pode entrar com uma mesma ação em relação àquele determinado assunto, porque já firmou coisa julgada, tá? Então, a decisão que transitou em julgado firmou a coisa julgada e, portanto, ela é fonte de observância para essas partes participantes, tá certo? E o segundo caso, pessoal, é a súmula vinculante. A súmula vinculante também tem força cogente, pessoal, e ela é de observância obrigatória. Vamos ver o que fala o artigo 103A da Constituição. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Tá? Súmula vinculante, pessoal. Cuidado, as súmulas do STF e do STJ também são relevantes, mas elas não são de observância obrigatória. Tá? Já as súmulas vinculantes, sim. Claro, as súmulas do STJ e STF influenciarão nas decisões, né? Mas elas não são de observância obrigatória, por isso não são consideradas fontes, e sim jurisprudência. Já a súmula vinculante é considerado fonte de direito penal, tá?
Então aí as exceções à jurisprudência, que não é fonte, são essas duas que eu falei, tá? Passamos agora a falar de uma outra parte importante da nossa matéria, que é a interpretação do direito penal. Então a gente falou das fontes, né? E agora passamos a falar da interpretação do direito penal, tá? Fontes, quer dizer, desculpe, interpretação. Pessoal, a interpretação nada mais é, tá, do que a tarefa de estabelecer a vontade da lei, tá certo? Então, o que a interpretação faz? Ela busca estabelecer qual é a vontade da lei penal, no caso penal, né? Seu conteúdo e significado. Então a gente busca sempre na interpretação o conteúdo e o significado da norma, né? O que ela quer dizer, tá? Veja o que fala o professor Carlos Maximiliano. Interpretar é explicar, esclarecer, dar significado de vocábulo, atitude ou gesto. Reproduzir, por outras palavras, um pensamento exteriorizado, mostrar o sentido verdadeiro de uma expressão, extrair de frase, sentença ou norma tudo o que na mesma se contém. Tá? Isso é do livro do Carlos Maximiliano, Hermenêutica e Aplicação do Direito. Tá? Então veja só, primeira coisa que a gente tem que ter em mente, pessoal, quando a gente busca interpretar, a gente tem que diferenciar a vontade da lei. Minhas canetinhas estão. Da vontade do legislador, tá? A vontade da lei e da vontade do legislador. A vontade da lei, pessoal, também chamada de mens legis, tá? É a que importa, tá? Não interessa o que o legislador queria dizer quando criou a lei objeto de interpretação, tá certo? Tá? Então, o legislador, quando criou o Código Penal de 1940, ele tinha suas intenções, tá? E ela é diferente da interpretação do intérprete atual, né, do nosso momento agora em sociedade. O Código Penal de 1940, em que pese ter vários artigos ainda daquela época, né, porque ele é de 1940, sem reforma, o que vale é o que o intérprete atual vai trazer para o significado para essa lei. Claro, a vontade do legislador é importante para auxiliar como uma remissão histórica, né, para entender o que ele queria na época, mas o que vale é a vontade da lei hoje, atualizada, tá? De acordo com as necessidades sociais atuais. Tá? Essa é a primeira diferença que vocês têm que ter em mente. Outra coisa, hermenêutica
é diferente de exegese, ou exegese. A hermenêutica é a ciência que estuda a interpretação das leis, tá? Já a exegese é a atividade de interpretação da lei propriamente dita. Toda vez que a gente vai pegar uma lei e tentar extrair o seu significado, nós estamos exercendo uma atividade prática de interpretar a lei, né? Então, a exegese é feita sempre que nós buscamos o significado de determinada lei, tá? Já a hermenêutica nada mais é do que a ciência, né? A ciência que busca as técnicas de interpretação da lei, estuda as técnicas de interpretação da lei, tá certo? A interpretação, ela tem algumas classificações, tá certo? A gente possui algumas espécies de interpretação. Rapidamente aqui eu vou falar delas, tá? Para que nós tenhamos uma noção, mas eu não vou aprofundar aqui, tá, pessoal? Então, elas se dividem quanto ao sujeito ou origem, quanto ao meio ou métodos, e quanto aos resultados obtidos, pessoal, com a interpretação, tá? Quanto ao sujeito ou origem, da onde ela provém, ela pode ser autêntica, judicial ou doutrinária, tá? Quanto aos meios ou métodos, ela pode ser gramatical ou lógica, tá? E quanto aos resultados, pessoal, ela pode ser declaratória, extensiva ou restritiva. Pode repetir, professor, fazendo um favor. Declaratória. Declaratória, extensiva ou restritiva, quanto aos resultados. Tá? Vamos começar falando, então, da interpretação quanto ao sujeito ou quanto à origem, tá? Aqui nós estamos falando, pessoal, quando a gente fala que é relativo ao sujeito, a gente está se referindo ao órgão que realiza a interpretação, tá certo? Então ela é autêntica quando o órgão que realiza a interpretação é o legislativo. Tá? É o legislativo. Ou seja, é aquela dada pela própria lei, é o próprio legislador quem dá, quando edita a norma, né, uma interpretação com a finalidade de esclarecer o significado daquela ou de outra norma, tá certo? Também é chamada de norma interpretativa, tá, pessoal? E essa norma interpretativa, ela tem força cogente, tá? Ela deve ser observada. Por quê? Porque está dentro da lei, tá? Dentro da norma de direito penal. A segunda interpretação... deixa eu citar alguns exemplos só para vocês entenderem. Artigo 327 do Código Penal. Lá... Veja o que fala o artigo 327, a gente já viu numa outra aula. Considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Então, essa norma do artigo 327 traz justamente o que significa funcionário público para os efeitos penais.
tá? Ela é uma norma interpretativa fixado pelo próprio legislador, tá? O artigo 13 também é importante. O artigo 13 do Código Penal fala o seguinte, ó, o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Ou seja, traz um conceito interpretativo aqui de causa. O que significa causa para o direito penal, tá? Cuidado, tá, pessoal? Cuidado. Exposição de motivos. Isso aqui já caiu em concurso. Exposição de motivos não é interpretação autêntica, tá? Exposição de motivos não é interpretação autêntica. O que é exposição de motivos? Ela acompanha alguns diplomas legais, né, como o Código Penal, entre outros, mas não compõe o texto legal, não está dentro do texto legal. Então, ele não possui caráter vinculante, tá? Não é interpretação autêntica ou legislativa, gravem isso. Ela pode ser considerada uma interpretação doutrinária, tá? A gente vai ver daqui a pouco, vamos ver já a doutrinária. E o que é a interpretação doutrinária ou científica, né? Justamente aquela feita por quem? Pelos estudiosos, né? Feita pelos estudiosos do direito penal, tá? Os doutrinadores, né? Os cientistas do direito penal, tá? Doutrinadores, escritores, articulistas, todos aqueles que são ligados à área de direito penal podem se considerar, né, como sendo interpretação doutrinária, tá? Ela é chamada de communis opinio doctorium, né? Ela é traduzida, né, como a compreensão que os juristas têm do direito penal, tá? Não tem força cogente, gravem isso. Enquanto a autêntica tem força cogente, é de observância obrigatória, essa, como a gente já falou antes, não é obrigatória nem vinculante, em hipótese alguma, tá? Tá certo? Como eu falei para vocês, a interpretação de motivo, a exposição de motivos é uma interpretação doutrinária, tá? Ela não faz parte da lei. Tá? Então, ela não é de observância obrigatória, tá certo? E a interpretação judicial ou jurisprudencial nada mais é do que aquela feita pelo judiciário, né? Pelo judiciário, tá? É a interpretação fixada pelos tribunais, né? Pelo poder judiciário. Então, toda a interpretação judicial ou jurisprudencial é aquela realizada pelos membros do Poder Judiciário, tá? Em decisões de litígios, conflitos entre pessoas, né? Ou entre entidades, né? Que lhes são submetidos, tá? E o que é a jurisprudência, pessoal? Jurisprudência. A jurisprudência justamente é a reiteração de julgados em um determinado sentido, tá? Então, nada mais é do que a reiteração de julgados, a jurisprudência. E ela não tem força cogente, não é obrigatória, não é de observância obrigatória e nem é vinculante na maioria das vezes, tá? As exceções são aquelas que eu já falei para vocês, né? Que é a decisão no caso concreto entre as partes, tá? E as súmulas vinculantes. São as duas exceções no caso da interpretação judicial ou jurisprudencial, tá certo? Já em relação à interpretação quanto aos meios, ela pode ser gramatical, né? Gramatical ou literal, também chamada de sintática, tá? E o que é essa interpretação? Essa interpretação é uma interpretação que se fixa, né, ao significado das palavras, ao sentido léxico das palavras, né? Aquela que está no dicionário, tá? Ela é uma interpretação pobre, né, pessoal? Normalmente ela não é utilizada ou é utilizada com moderação, tá? Com parcimônia essa interpretação, porque ela não tem uma técnica científica aqui aprofundada, tá?
Já a lógica ou teleológica, né, é a interpretação que nós devemos buscar, tá? É aquela que busca a finalidade da lei, tá? Enquanto a primeira aqui se prende ao sentido das palavras, essa busca a finalidade da lei, tá? A finalidade da lei, tá certo? E ela se dá nos moldes da nossa lei de introdução às normas de direito brasileiro, que é o Decreto-Lei 4.657 de 42. Tá? Veja o que fala o artigo 5º dessa lei. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum, tá certo? Então, vejam que deve-se buscar os fins sociais a que a lei se dirige, qual é o objetivo que ela busca atingir, tá? Tá certo? Quando a gente faz isso, na interpretação que busca essas finalidades, nós podemos nos valer de vários elementos, né? Elementos históricos, elementos sistemáticos, elementos de direito comparado, que é o direito estrangeiro, elementos extrajurídicos, tá? No material de vocês eu esclareci o que é cada um, mas eu não vou aprofundar aqui porque não tem necessidade, tá? Vamos avançar na matéria aqui, tá? Porque, como eu falei, essa parte de interpretação eu vou passar rapidamente para que vocês só tenham uma noção, tá? Não é o mais importante da nossa matéria, certo? Pessoal, quanto aos resultados obtidos, ou seja, quando eu interpreto uma norma, eu busco extrair o seu significado, eu quero ter um resultado, né? Quanto aos resultados obtidos, ela pode ser declaratória, extensiva e restritiva, tá? A interpretação declaratória, ou declarativa, ou estrita, tá? É aquela que, ao fazer a interpretação, o intérprete concorda com o que está escrito na lei, né? Ele entende que aquilo que está na lei está de acordo, né, com a vontade dele, ou seja, não precisa nada mais do que aquilo que está lá. Então ele não acrescenta e nem suprime nada, tá? A interpretação está nos exatos parâmetros da lei. É exatamente aquilo que a lei deveria falar. Então ele concorda com o que está na lei, tá? Já a interpretação extensiva, então aqui ele concorda, ele está de acordo, igual, né? A interpretação extensiva é aquela que entende que a lei disse menos. Vamos fazer um símbolo aqui do que... Que precisa ser complementada, professor? A qual? Essa extensiva? Exato. A lei disse menos do que deveria dizer, certo? No entendimento do intérprete, aquela lei, ela foi muito estreita, né? Então, a interpretação busca corrigir, ampliando o dispositivo legal, né, a norma, para moldá-la à sua vontade, tá? A lei disse menos do que queria. Só que vocês têm que, então, pensar o seguinte, a lei disse menos, né? O intérprete vai ampliar o seu espectro, né? O espectro da lei, tá? Vai ampliar o espectro. Só que nós temos que pensar que nós estamos tratando de normas penais, pessoal, tá certo? E aí eu pergunto para vocês, cabe interpretação extensiva contra o réu para ampliar o espectro de uma norma penal a fim de prejudicá-lo? Não. Não cabe. Não. Então, assim, numa questão objetiva, eu responderia sempre que não, tá? Porque o STF já decidiu que, nesses casos, você está violando o princípio da legalidade estrita, né? Que é de observância obrigatória em matéria penal, impedindo a interpretação extensiva ou analógica das normas penais, tá?
essa é a posição majoritária. Numa questão de discursiva, daí poderia discutir que existem entendimentos diversos, tá? Porque se o legislador busca extrair o que a norma quis dizer, ele poderia, o seu intérprete busca extrair o que a norma quis dizer, e o significado dela é aquele, então ele não estaria prejudicando o réu, mas simplesmente dizendo o que a lei deveria dizer, né? Mas isso só numa discussão digamos, de prova discursiva, não de prova objetiva. Uma prova objetiva, eu diria para vocês, a resposta correta é não pode, tá? E a outra interpretação é a restritiva, né? A restritiva. Aqui, ao contrário, a norma disse mais do que queria dizer, tá? Ela foi muito ampla, né? O espectro dela abriu demais, tá? E a função do intérprete aqui é diminuir o espectro da norma, né? Para que ela consiga atingir o seu objetivo social, a sua finalidade social, tá? Então, no caso, a lei disse mais e o legislador o intérprete tem que diminuir o espectro da norma, tá certo? Por fim, pessoal, existem outras duas interpretações, tá? Uma delas é a progressiva. Essa não está no material, né, professor? Tá no material. Progressiva? Ou adaptativa ou evolutiva, não tá? Não. Tá, sim. Tá na página 14. Página 14, isso mesmo, no finalzinho da página 14. Será que não cortou aí teu material? Deixa eu ver, professor. Então, o que essa interpretação quer dizer? Tá. Essa interpretação nada mais é, pessoal, do que a interpretação que busca sempre amoldar a lei à realidade atual, tá certo? Por quê? Porque nós temos, a sociedade está em constante evolução, né? Nós estamos a cada dia, a cada mês, a cada ano, a cada década mudando, né? A lei não tem condições de evoluir no mesmo compasso da sociedade, certo? Quem tem que fazer essa evolução não é a lei, e sim o intérprete, adaptar a lei às realidades do nosso mundo atual, tá? Então a lei, o Código Penal é de 1940, mas a interpretação se dá conforme a nossa realidade. E o que isso busca? Busca justamente evitar que as nossas leis se tornem obsoletas a cada ano, tá certo? Tá? Então a gente tenta adaptar sempre os conceitos, né, e as normas à nossa atualidade, à nossa realidade, tá? E por fim, e não menos importante, a interpretação analógica. Interpretação analógica, pessoal, ou também chamada de intralegem. Intralegem, dentro da lei, né? Ela está dentro da norma, tá? Está dentro da norma penal incriminadora, tá? Então veja veja o conceito de interpretação analógica. Ocorre quando a lei se vale de uma fórmula casuística. Essa canetinha tá horrível.
Uma fórmula casuística. E o que é fórmula casuística, professor? Eu já vou explicar, tá? Eu vou primeiro só passar o conceito e depois eu vou explicar para vocês, tá? Ela se vale de uma fórmula casuística para posteriormente aplicar uma fórmula genérica. Esse é o formato da norma, só para vocês identificarem, tá? É o formato da norma da interpretação analógica ou intraleve, tá? Então, o que acontece? A lei se vale de uma fórmula genérica, fórmula casuística, para posteriormente aplicar uma fórmula genérica que engloba os demais casos. Os demais casos. Assim parece que é difícil, mas eu já vou mostrar para vocês na prática. Tá? Os demais casos. O significado, pessoal, que se busca está dentro da lei. Por isso que é intralegem, tá? A interpretação toda está dentro da lei. Isso que vocês têm que ter em mente. E quando que eu vou como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber quando que eu estou dentro de uma norma que possibilita a interpretação analógica, certo? É isso que eu preciso saber. Quando que eu estou dentro de uma norma que possibilita a interpretação analógica, tá? Então, ó, o que acontece? Aqui, ó, a primeira parte da norma, que é a fórmula casuística, ela é composta por exemplos. Exemplos, gravem isso. Exemplos. Tá? A segunda parte da norma, que é essa fórmula genérica, ela tem um encerramento genérico. Né? Um encerramento genérico que vai possibilitar, tá, ao julgador encontrar outros casos semelhantes. Tá? Encontrar outros casos semelhantes. Por que existe essa norma, essa norma que possibilita a interpretação analógica, pessoal? Veja, o legislador vai lá e fala assim, vamos lá para o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º do Código Penal. Matar alguém, parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido, inciso 4º, a traição, de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, certo? Vejam, fórmula casuística, primeira parte, exemplos. O que ele trouxe de exemplo ali pra gente? A traição de emboscada ou mediante dissimulação, primeira parte. Fórmula genérica, que engloba os demais casos, ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Por exemplo, a surpresa, pegar o sujeito de surpresa. Tá? Vocês viram que tem uma parte que tem exemplos e uma parte que é genérica. Por que o legislador fez isso? Por que ele fez desse jeito? Para atualizar, né, professor? Porque podem surgir outras situações que... Exatamente, ele não consegue prever todas as situações que a mente humana, que é criativa, pode elaborar, certo? Então, todas as situações que forem semelhantes vão ser jogadas dentro da fórmula genérica. Entendeu? Ele traz um exemplo ou exemplos e depois ele vem com uma fórmula genérica que possibilite ao juiz, né? No caso, vai ser o juiz que vai aplicar a lei, ele vai olhar, o juiz vai olhar e falar assim, opa, esse caso aqui, ele é parecido com os casos que tem lá no inciso 4º do parágrafo 2º do artigo 121. Eu acho que esse caso está lá, porque tornou
o sujeito foi morto e do jeito que ele foi morto, pegou ele meio de surpresa, não teve como ele se defender. Então eu vou aplicar o parágrafo 2º, inciso 4º, com base na fórmula genérica. Entendeu? Deu para entender? Jaine, não sei agora se... Jaine, agora eu consegui compreender melhor. Ah, tá. Quer ver? Ó, vamos pegar um outro... Deixa eu abrir o Código Penal aqui só. Olha, inciso 1 do parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, tá? 2 exemplos, certo? Ou por outro motivo torpe, tá? Motivo torpe, motivo banal, né? Então você veja que ele abriu um leque aqui para qualquer outro motivo torpe, tá certo? Olha só o inciso 3. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, até aqui exemplos. Ou outro meio insidioso ou cruel, aqui já a fórmula genérica, ou de que possa resultar perigo comum. Viu que tem, nesse artigo, nós temos 3 exemplos, nesse parágrafo nós temos 3 incisos que exemplificam bem o que eu falei para vocês, tá? Essa é uma norma que possibilita a interpretação analógica ou intralegem. O que é isso aqui? Isso aqui é justamente você falar assim, olha, eu não vou escrever todas as possibilidades primeiro, porque é impossível, segundo que o Código Penal ia virar uma bíblia, né? Ia ter que ser com papel bíblia, aquele bem fininho, porque ia ter artigos que iam ter inúmeros incisos. Então o juiz, nesse caso, o legislador, nesse caso, abrevia o artigo e torna ele, transforma ele numa forma que o juiz possa chegar, né, na incidência desse crime por uma fórmula genérica, tá? Ele traz uns exemplos para o juiz se situar e depois fala, ou outro motivo, né? E daí o juiz consegue chegar ao artigo, ao parágrafo, ao inciso específico para incriminar o sujeito, tá? Tá certo? Pessoal, normalmente essa interpretação está em normas penais incriminadoras, certo? Não teria sentido não estar em normas penais incriminadoras. Portanto, essa interpretação, ela se aplica às normas penais incriminadoras, né? Está previsto na lei, tá certo? Ali depois no material de vocês eu trouxe ali busquei do código do penal comentado do NUT justamente os conceitos de cada um para vocês aprofundarem ali. Não vou adentrar aqui, mas ali tem os conceitos para vocês, caso fiquem em dúvida com algum daqueles incisos ali tem os conceitos, tá? Tá certo? Pessoal, chegamos à analogia. Primeira coisa, analogia não é interpretação, tá? Primeira coisa que vocês têm que ter na cabeça. Analogia é comparativo, professor? Analogia é método integrativo, tá? Já vou explicar para vocês. Pessoal, analogia também é chamada de integração analógica ou suplemento analógico, tá? É mecanismo de integração, pessoal.
mecanismo de integração do nosso ordenamento jurídico, tá? Então, qual que é o conceito? Anote aí, ou o material de vocês está aí para vocês verem. É a aplicação de um caso não previsto em lei, de uma lei reguladora de caso semelhante, tá certo? Então, é a aplicação a um caso não previsto em lei, de uma lei reguladora de caso semelhante. Você tem dois casos, né? Caso 1 e o caso 2. O caso 1 está previsto em lei. Pode repetir, fazendo um favor, professor. Aplicação de um caso não previsto em lei. A aplicação a um caso não previsto em lei, de uma lei reguladora de caso semelhante. Você tem um caso 1 que está previsto em lei. Esse caso é parecido com uma determinada situação 2, um caso 2. Só que esse aqui não tem previsão legal. Não tem previsão legal, tá certo? E é aí que se faz a analogia, né? O juiz, no caso, né, o aplicador do direito, vai buscar integrar buscar a integração, né, desse caso a um caso semelhante, tá certo? E vocês têm que saber que, primeiro, que existem 3 mecanismos de integração, tá? Previstos lá no artigo 4º da Lei de Introdução das Normas de Direito Brasileiro, tá? Quais são elas? São os costumes, os princípios gerais do direito e a analogia, tá? São os 3 mecanismos de integração que existem. Veja o que fala o artigo 4º. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito, tá? Atua na lacuna da lei, pessoal, tá? Então, a analogia, ela atua na lacuna da lei, ou seja, a lei foi omissa, tá certo? A lei foi omissa, tá? Em relação a determinado caso. Muitas vezes se pergunta em concurso desculpe, qual o fundamento de utilização da analogia? Qual que é o fundamento para se utilizar a analogia, tá? A lacuna da lei? Sim, a lacuna é o fato gerador, né? Não existe uma lei prevendo aquele caso, né? E o juiz não pode simplesmente falar que não vai julgar, tá certo? É justamente isso que eu vou dizer para vocês. O fundamento é a vedação do juiz, a uma coisa chamada non-liquid. Non-liquid. Que é a abreviação, né, a expressão abreviada de quê? De que o juiz utilizaria para afirmar que deixou de julgar por não estar claro quem tem razão ou porque não existe lei prevendo aquela situação. Tá? O juiz é vedado ao non-liquid. O que é o non-liquid? É justamente a forma abreviada de dizer que o juiz deixou de julgar porque não sabe dizer quem tem razão ou porque não existe lei prevendo aquela situação. O juiz é vedado, ele não pode, pessoal, se negar a julgar. Veja os dispositivos legais que falam sobre isso. É justamente o artigo 4º, que eu já falei para vocês, da lei de introdução, o artigo 140 do CPC, que fala o seguinte: o juiz não se exime de decidir sobre a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico, e o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que estabelece que a lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça do direito. Pessoal, vamos raciocinar de outra forma. O Estado
veda autotutela, certo? O que é autotutela? É justamente a gente fazer justiça com as próprias mãos, né? A gente sair fazendo a justiça como a gente bem entender. O juiz veda a autotutela. Eu não posso, né, dizer o direito, tá? Eu não posso. Se o Estado avoca para si, né, o direito de dizer o direito, hoje está difícil. Ele não pode chegar no momento que determinada situação se apresenta para ele e falar assim, eu não vou julgar isso aí porque não tem lei. Não, é responsabilidade tua, você que deveria ter feito a lei. Se não tem lei, dê um jeito, né? Tá certo? É mais ou menos assim que acontece, tá? É isso. Então, vejam bem. Lembrem sempre disso. A gente só usa mecanismos de integração como analogia, princípios gerais do direito e costumes quando houver uma lacuna na lei, quando a lei for omissa, tá certo? E por que a gente usa eles? Porque é vedado ao juiz o non liquid, ou seja, deixar de dizer, de aplicar a justiça, o direito, afirmando que não sabe quem tem razão ou porque não tem lei nesse sentido, tá certo? E justamente porque o Estado avoca para si o direito de dizer o direito, obviamente que ele não pode, ele veda a autotutela, então ele tem que dar um jeito, tá certo? É isso que vocês têm que ter em mente, tá? E por último, vocês têm que ter em mente que a analogia não é método de interpretação, mas sim um método de integração, um mecanismo de integração do direito, tá certo? Da lei, tá? Tá certo? Eu não vou tratar das espécies de analogia, tá lá no material de vocês, mas eu não vou falar delas, tá? Nossa, hoje tá brabo. O que vocês devem gravar, pessoal, até para efeitos de prova, pode cair, é o final desse material de apoio, que faz uma diferenciação ali entre analogia e interpretação analógica, tá? Então, a analogia não é método de interpretação, né? Enquanto que a interpretação analógica é método de interpretação, certo? A analogia é forma de integração e preenche uma lacuna da lei. Já na interpretação analógica, não há lacuna da lei, certo? A analogia só pode in bonam parte, para beneficiar o réu. Nunca para malam parte. Boa dica. E já a interpretação analógica, o fato está previsto na fórmula genérica da lei, que a gente viu lá, tá? E ela pode sim prejudicar o réu, né? Se a fórmula genérica é justamente para abarcar situações que não estão previstas na parte específica do artigo, então elas podem sim prejudicar o réu. A analogia não pode se dar em normas penais incriminadoras. Eu não posso pegar um caso semelhante e dizer assim, não, esse caso é semelhante a determinado crime, então eu vou aplicar. Não pode. É vedado pelo princípio da estrita legalidade, que nós vamos ver mais para frente, tá? E da reserva legal. Já a interpretação analógica está em normas penais incriminadoras, né? Como a gente já viu. Pessoal, é isso em relação a fontes e interpretação, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem para o meu e-mail lá que eu vou responder. O William perguntou o qual que dá para usar só na defesa, a analogia ou a interpretação analógica? Não, a interpretação analógica, ela é usada... Você está falando da interpretação analógica ou dos métodos de interpretação?
aos métodos. Sim, lembra que eu falei para vocês que as interpretações, tá, elas não podem ser, elas são sempre em benefício do réu, né? Porque se a interpretação for agravar, tá, o posicionamento do réu, ela pode violar, né, o princípio da estrita legalidade, tá? Tá certo? Professor, eu queria ver a possibilidade de o senhor deixar alguns exercícios para a gente fazer, porque, para mim, que não tenho... Estou sendo apresentada ao mundo do direito penal agora, eu creio que a maioria dos meus colegas aí, coisas que são banais e de fácil interpretação, para a gente é complicado. E como os assuntos são bastante diversos, acho que seria importante se o senhor conseguisse fazer isso, deixar alguns exercícios para a gente tentar fixar os conteúdos até agora ministrados, pode ser? Eu vou tentar... É que assim, o meu material não tem exercícios, tá? Mas eu vou tentar puxar exercícios eu vou tentar puxar exercícios de bancas para vocês e daí eu coloco para vocês fazerem, tá? Pode ser, professor. Qualquer coisa que ajude a fixar o conteúdo, eu acho que é válido. Tá certo. Pode deixar que eu vou tentar achar alguns exercícios para vocês fazerem, tá? Tá, joia. Muito obrigada. Tá bom. Pessoal, vamos começar, já que tem um tempinho, vamos começar o nosso próximo tema. O material não está lá ainda, mas eu vou colocar ele amanhã, tá? Agora que já está com a sala virtual, tá mais fácil também. Tá? E qual que seria o nosso próximo tema? Nosso próximo tema, pessoal, é a lei penal no tempo e no espaço. Lei penal no tempo e no espaço. Tá? Lei penal no tempo e no espaço. Pessoal, primeiro devemos começar, né, falando o que é uma lei penal. A gente já falou algumas vezes de conceitos né, da lei, da norma, mas o que é a lei penal? Bom, a lei penal é a fonte formal imediata do direito penal, certo? Então, a lei penal cabe a função, né, de criar as infrações penais e comina penas, né? Esse é o objetivo, né? Cria infrações e comina penas, tá? A lei penal tem essa função, a lei penal incriminadora tem essa função. Qual que é a estrutura da lei penal? Qual que é a estrutura da lei penal? Voltando a falar daquilo que eu já falei na aula passada. A lei penal, ela possui o preceito primário e o preceito secundário. Né? Preceito primário e o preceito secundário. O preceito primário é a descrição criminosa, ou da conduta criminosa, né? Já o preceito secundário é a pena propriamente dita, né, com seus limites mínimos e máximos, né? Porque toda pena tem que ter um limite mínimo e máximo, tá?
Então, no exemplo do artigo 121, o preceito primário seria matar alguém. E o preceito secundário, né, que é a pena aplicada em abstrato, né, sempre em abstrato, porque o juiz é que vai fixar a pena em concreto, a pena será reclusão de 6 a 20 anos. Aí está o preceito secundário. Em relação à norma, qual que é a diferença de norma penal para lei penal? Norma versus lei penal, pessoal. A norma é a proibição. A norma é a proibição, certo? Então, eu tenho um mandamento. Esse mandamento é a proibição. No crime de homicídio, qual que é o mandamento? Sobre a pena. Não matar, né? Exatamente. O mandamento é não matar, né? Vejam que a norma, o mandamento é não matar, tá certo? Tá? Só que a lei penal, ela não vem conforme o mandamento, certo? A lei penal, ela, devido a uma técnica legislativa que foi criada por Carl Binding, tá? A técnica é de inversão do mandamento. Então, se o mandamento, a norma é não matar, tá? O crime, a lei penal, a descrição é matar alguém, né? Então, na lei penal, a descrição quer dizer, a lei penal ela é descritiva, né? Descritiva, tá? Então, veja, não matar vira matar alguém, certo? Não matar vira matar alguém. O mandamento é não matar, mas o crime é matar alguém, tá certo? Quando eu cometo um crime, eu violo a lei penal ou eu incido na lei penal? Incide na lei penal. Eu incido na lei penal, pessoal. Eu violo a norma, o mandamento, tá? Quando eu cometo um crime, quando o juiz, quando ele vai analisar se o sujeito cometeu uma conduta criminosa, ele justamente vai ver se a conduta do sujeito se encaixou na descrição criminosa, né? Porque o sujeito incidiu no crime, né? Ele incidiu na lei penal, né? Ele não violou a lei penal, porque se ele tivesse violado a lei penal, ele não teria cometido o crime, né? Tá? Então quando você comete o crime, você incide na lei penal. O que você viola é a norma, o mandamento. O mandamento é não matar, né? Então, quando eu cometo um crime, eu violo o mandamento, mas eu incido na lei penal, tá? A lei penal tem várias classificações e elas estão no material de vocês, tá? Mas eu não vou adentrar nelas, tá? O material está completo ali, especifica cada um, tem exemplos. Eu não vou adentrar nelas porque não tem importância para a nossa aula. A gente tem que avançar, tá? Pessoal, uma lei penal, pelo princípio da continuidade normativa, uma lei penal só deixa de existir quando ocorre a sua... Quando que uma lei penal deixa de existir? É decadência? Não, quando ocorre a sua revogação, tá? Então, para que uma lei penal deixe de existir, ela tem que ser revogada, tá? Revogada, tá?
A lei penal pode ser revogada por um costume? Não. Lei penal só é revogada por outra lei penal, pessoal. Tá certo? Tá? Gravem isso, tá? Uma lei penal só pode ser revogada por outra lei penal, tá? Via de regra, como a gente já conversou lá atrás, a lei penal não entra nesse âmbito, tá, William? Depois a gente vai falar disso daí, eu não vou avançar na matéria agora, mas as excludentes não entram aqui, tá? A lei penal, via de regra, ela é produzida por lei ordinária, né? A lei penal incriminadora. Lembra que eu falei para vocês que se criarem uma lei penal, um crime por lei complementar, ela vai ter status de lei ordinária e vai poder ser revogada por uma lei ordinária, tá? Lembrem disso, está lá no material de vocês, né? Anterior, tá? E a revogação é o que, então, pessoal? A revogação é justamente, né, a retirada da vigência de uma lei, tá certo? A retirada da vigência de uma lei. Isso que é a revogação. É quando vem, normalmente, uma nova lei, né, no caso do direito penal, e retira a vigência. Ela para de produzir efeitos, né? Tá? A revogação ela pode ser absoluta, tá? Ou também conhecida como abrogação, ou parcial, também chamada de derrogação. Então ela pode ser absoluta ou parcial, né? Absoluta justamente ocorre quando há revogação total da lei em questão, tá certo? A lei 11.343, que é a nova lei de drogas, ela praticamente ela revogou toda a lei, né, da anterior, né? Ela veio dispor de forma quase que integral ali, né? E a derrogação justamente ocorre quando há a revogação parcial da lei em questão, tá? Então retira-se um artigo de uma determinada lei, muda ela, né? Muda um artigo, ou um inciso, pode ser, ocorre uma supressão de parte dela, mas a outra parte continua vigendo, tá? Ela também, quando eu falo aqui de absoluta e parcial, eu estou falando justamente quanto ao alcance, né, da revogação, o alcance, o quanto que ela alcança da norma, tá? Ela também pode se dar, a revogação também pode ser classificada quanto ao modo, tá? E nesse caso ela pode ser expressa ou tácita. Ou tácita, exatamente. Tá? E também tem uma outra que é o quê? Mas as mais importantes são a expressa ou tácita. Tácita. O que é revogação expressa? É aquela que a lei posterior, tá? A lei posterior, né, indica no seu próprio corpo, no seu próprio texto legal, quais os dispositivos legais que estão sendo revogados da outra lei, né? Tá? Então, o artigo 75 da Lei 11.343 revogou expressamente a Lei 6368 de 76, que era a antiga Lei de Drogas, tá? Já tácita é quando a nova lei é incompatível com a lei anterior, mas ela não fala nada, mas ela é incompatível, tá certo? Então, se ela vem tratando do mesmo assunto e ela é incompatível com a lei anterior, né, ainda que não ocorra a menção expressa, ocorre a revogação tácita. Tá? Não entendi, professor. Tá. Não tem problema.
Então vamos lá. No caso da lei de drogas, veio uma lei nova e revogou a lei anterior. Chegou lá e escreveu, ó, a lei 6368, que é a lei anterior, foi revogada. Tá? Mas ela poderia ter vindo e tratado de todos os assuntos que a lei anterior tratava. Né? Ela se torna incompatível à lei anterior. Pelo menos, veja, ela não precisa ser revogada totalmente. Mas nos artigos em que ela é incompatível, ela é conflitante, tá? Ela vai ser revogada. Por exemplo, digamos que tem vem um novo Código Penal, tá? E esse novo Código Penal diga que é um exemplo hipotético, não é? Mas que matar alguém não é crime, né? Não, ele não é crime. Tá? Ele diz expressamente. Ele não é incompatível com o artigo 121 do Código Penal? Sim. Se ela é uma lei nova e ela é incompatível, vale a lei nova, né? E a lei velha foi tacitamente revogada nesse artigo, né? Porque, como eu falei, ela isso não acontece para adequação dos novos moldes da sociedade, professor? Também. Sim, sempre quando se traz uma nova lei, essa lei busca adequar, né? Ela vem atendendo demandas sociais, né? Sempre vem atendendo demandas sociais, normalmente. Via de regra, né? Certo. Porque a gente sabe que tem grupos sociais atuando lá no legislativo, né? Tá? E nesse caso, se ela não estiver dizendo expressamente, olha, a lei tal foi revogada, vai caber a quem interpretar e dizer que houve a revogação? Vai caber a quem diz o direito, né? Tá? É o juiz que vai dizer, ó, no artigo tal, visivelmente ocorreu a revogação tácita do artigo tal, né? Da lei tal. Por mais que não venha expressa no corpo da norma, né? Exatamente, é porque é uma incompatibilidade que existe entre essas duas normas, tá? Tem que existir uma incompatibilidade, tá? Tá certo. Obrigada. Não, a lei pode ir em sentido contrário do que fala uma lei antiga, e daí, nesse caso, ela vai estar incompatível. Como a lei nova, se ela tutelar o mesmo assunto dessa lei antiga, que ela é incompatível, vai se entender que houve uma revogação tácita, tá? Pode falar, Ingrid. Não sei se queria falar. Por fim, pessoal, a revogação global, tá, ocorre quando a nova lei regula inteiramente a matéria disciplinada pela lei anterior. Tá? A global, na verdade, ela é uma tácita, mas de uma forma geral. Ela vai abranger toda a lei anterior, né, sem dizer que está revogando a lei anterior, né? Tá certo? É uma forma de uma revogação tácita, digamos que seria uma subespécie da tácita, tá? Essa revogação global. Ela ocorre justamente quando a nova lei vem a regular inteiramente a matéria disciplinada pela lei anterior, tá? Pessoal, uma coisa que vocês têm que ter em mente, lei geral não revoga lei especial, tá? Lei geral não revoga lei especial, tá? E lei especial também não revoga lei geral. Aqui não é questão de hierarquia, tá? Aqui são campos de atuação diversos, tá? Tá certo? Agora, uma lei geral, como é o Código Penal, ela funciona de forma complementar quando uma lei especial não dispuser de maneira contrária, tá? Tá certo? Então, se, por exemplo, não tiver numa lei especial determinado assunto e o Código Penal tutelar, ele vai funcionar como sendo uma lei geral, desde que não haja disposição em contrário na lei especial, tá? Não fiquem tranquilos que se tiver alguma dúvida, me mandem para o e-mail e eu, na aula que vem, eu dou mais uma reforçada. Mas aqui é só questão de interpretação, vocês vão ver todas essas questões de interpretação em matérias específicas que tratam disso, né? Aqui a gente só está falando porque a gente está falando da lei penal, pessoal, mas fiquem tranquilos, tá? E a gente está analisando o modo, né? Isso. Com relação ao modo, né? Como é que elas podem ser. Quanto ao modo, exatamente.
Tá? Aqui é só pra gente... Professor, licença. Ali em relação à lei especial, o senhor pode só fazer mais um breve comentário ali para ficar bem sucinto, para eu compreender? Da lei especial e da lei geral? Isso, obrigada. Tá, vamos lá. Lei geral. O Código Penal é uma lei geral, né? Ela tem do artigo 1º ao artigo 120 tratando de forma geral, né, do direito penal, tá? Da aplicação do direito penal no Brasil, né? A lei de drogas é uma lei especial, certo? Ela traz uma matéria específica, né, que está tratando ali, são dispositivos relacionados a crimes, em especial o tráfico de drogas, né? Vejam, uma é a lei geral, outra é uma lei especial, tá? Uma não revoga a outra, tá? Porque nem a lei geral revogaria a lei especial e nem a lei especial revogaria a lei geral. Elas são campos de atuação diversos, tá? Não tem hierarquia entre elas, tá? Não tem hierarquia. São campos de atuação diversos. Ambas estão no mesmo nível, só que são campos de atuação diversos. Todas tratam do direito penal, tá? Mas uma matéria específica e a outra de forma genérica. Sempre que faltar alguma norma nas leis especiais, as leis gerais podem complementá-las, tá certo? Podem complementá-las, tá? Desde que não haja disposição em contrário na própria lei especial, tá certo? E o inverso também é verdadeiro? Não, a lei especial não complementa a lei geral, né? Tá? Feito, pessoal. Paramos por aqui. Se tiverem uma dúvida mais específica, podem mandar para o meu e-mail e eu vou tentar conseguir, porque assim, não é simples, né, pessoal? Eu tenho que achar questões, eu não vou formular questões, porque seriam questões simples. Eu vou tentar achar questões que já são questões de provas, de concurso, e que se encaixe na temática de vocês, para que vocês consigam ver como é que elas são aplicadas nas provas, tá? Vou formar esse material. Como é material novo, eu vou formando aos poucos, então não vai ser nada assim, material gigantesco, tá? Eu vou tentar buscar isso para vocês e vou fornecer, tá? Mas peço um tempinho para que eu possa ir elaborando isso daí, tá? Obrigada mais uma vez, professor. Valeu, um abraço para vocês aí. Obrigado pela aula. Valeu, um abração. Valeu, professor. Com Deus. Boa noite, professor. Boa noite. Uma boa semana aí. Boa noite para o senhor também. Valeu. Valeu, boa noite. Boa noite. Valeu, pessoal. Um abraço, então. Até.